Olá a todos, dando sequência então no nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inequações exponenciais. Inequações exponenciais segue a mesma forma de trabalho que a gente já vinha fazendo com as equações exponenciais, só que agora, ao invés de uma igualdade, nós vamos trabalhar com uma desigualdade, uma vez que nós teremos as inequações. Então, qual a diferença básica entre uma equação e uma inequação? A diferença é essa. No caso, no lugar de um sinal de igual, nós temos agora um sinal de desigualdade. Pode ser um maior, pode ser um menor, pode ser um maior igual ou pode ser um menor igual. Nesse primeiro exemplo, nós temos aí 2 elevado a x maior do que 32. Então, isto é uma inequação exponencial. No segundo exemplo, nós temos 1 nono elevado a x menor do que 81, menor ou igual a 81. Nesse exemplo, nós temos 3 elevado a x menor que 9, 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x menos 1 menos 3 elevado a x mais 1 maior que 171, 9 elevado a x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 maior do que 0, 0,8 ou 8 décimos elevado a x mais 2 menor ou igual a raiz quadrada de 0,64 ou 64 centésimos. Então, 0,01, que é 1 centésimo elevado a x maior que 10.000, raiz quadrada de 2 elevado a 3x menos 1 maior que raiz cúbica de 4 elevado a x menos 1. Então, observe que todos esses exemplos aí são de inequações exponenciais. Então, inequações, como eu falei, pelo fato de você ter o sinal de desigualdade. E exponencial, porque em todos eles você pode verificar que a nossa variável x está sempre no expoente. Observe que aí tem algumas inequações dessas que nós já até resolvemos em forma de equação, né? Quando a gente, ao invés do sinal de desigualdade, a gente tinha um sinal de igualdade. Então, aqui nós vamos trabalhar a resolução baseado naquilo que a gente já viu lá nas equações exponenciais. Então, baseado naquelas definições de equações exponenciais, a gente vai utilizar para resolver aqui também as inequações exponenciais, que é reduzir ambos os membros da inequação a potências de mesma base. E aí nós vamos aplicar a propriedade, né? Então, a questão da propriedade, ela vai um pouquinho além do que a gente viu, tá? Mas o primeiro passo é você fazer com que tenha a mesma base tanto no primeiro quanto no segundo membro, tá certo? Ou fazer aquela substituição como nós fazíamos também em algumas situações lá das equações. Agora, a propriedade é importante. A propriedade diz o seguinte, que se você tem uma inequação exponencial do tipo a elevado a x maior ou maior ou igual a elevado a k, então aí ela pode ser maior ou igual, menor ou igual, só maior ou só menor, nós vamos utilizar duas definições básicas. Nós vamos dizer que esse x é maior ou igual a esse k se a nossa base for maior do que 1. E nós vamos dizer que esse x é menor ou igual a k se a nossa base for uma fração que esteja entre 0 e 1. Então, o que isso significa, o que está escrito aí? Significa que se o a for um número maior do que 1, significa que a nossa função exponencial, que define a equação, ela é crescente. E se o a for maior que 1, né, se a função for crescente, significa que você vai manter o sinal da desigualdade do jeito
que foi dado no exercício. Ou seja, aí está como se fosse na definição, a elevado a x maior ou igual a k. Então, a gente vai cortar as bases, só cortar as bases, que é o a, e dizer que o x é maior ou igual a k. Ou seja, nós estamos mantendo o mesmo sinal da desigualdade. Por quê? Porque nós estamos considerando que o a, né, que a base, é um número maior do que 1. Agora, no de baixo diz o seguinte, que nós vamos inverter o sinal de desigualdade. Ou seja, ó, se a gente cortasse as bases, tá? Se o a fosse uma fração, em vez de dizer que o x é maior ou igual a k, a gente vai dizer que o x é menor ou igual a k. Né? Toda vez que a nossa função for decrescente, ou seja, que a nossa base A for uma fração, você tem que fazer a inversão do nosso sinal de desigualdade. Tá? Aí, isso vale para todas as situações. Tá? Lá na definição veio a elevado a x maior ou igual a elevado a k. Poderia ver a elevado a x menor que a elevado igual a elevado a k. Então, também você iria manter o mesmo sinal se o a fosse maior que 1, e você iria inverter o sinal se o a fosse uma fração. Vamos ver como isso aí ficaria na prática, nos exercícios. Vamos aqui a alguns exemplos. Ó. Vamos resolver essa inequação. Ó. 2 elevado a x maior ou igual, desculpa, só maior que 64. Então, 64, você sabe que é só a gente fatorar. Fatorando 64, nós temos o 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a x maior que 2 elevado a 6. Aqui, em tese, a gente iria cortar a nossa base. Aí você tem que observar isso aqui, ó. A nossa base é 2. 2 é maior do que 1. Olha lá na definição lá em cima. Ele diz que quando a base é maior do que 1, a gente deve manter o mesmo sinal que foi dado lá na inequação. O sinal que foi dado na inequação é maior. Então, aqui a gente vai dizer que o x é maior do que 6. Agora, se essa base fosse menor, fosse uma fração, aí você ia dizer que o x seria menor do que 6. Então, sempre quando depois que você elimina as bases, você tem que fazer essa análise de se a sua base é maior que 1 ou se ela está entre 0 e 1, para você decidir se você vai manter o mesmo sinal que foi dado lá no exercício, no início, ou se você vai ter que inverter ele. E outra coisa, assim como as equações, as inequações também têm que ter conjunto solução, ou conjunto verdade. Só que o conjunto solução das inequações, ele vem usando aquela ladainha lá do início, né, que a gente viu em intervalos, que é o x pertencente aos reais, tal que, né, nesse caso aí, o x é maior do que 6. Então, só está completo a resolução da sua inequação quando você coloca o conjunto solução ou o conjunto verdade. Então, só repetindo, nós colocamos o sinal do maior aí no 6, maior que 6, em função da base ser um número maior do que 1, que era o que prescrevia lá na nossa definição. Agora, vamos a um outro exemplo. Vamos considerar esse exemplo. 1/9 elevado a x menor ou igual a 1 sobre 81. Então, o primeiro passo seria fatorar esse 81, que dá 9 ao quadrado. Eu poderia escrever logo assim, ó, 1/9 elevado a x menor ou igual a 1/9 ao quadrado. Em tese, agora a gente só elimina as bases, né? E o x, né, a gente vai decidir agora se ele é maior ou se ele é menor que 2. Aí, para isso, você olha a base. A base é quem? A base é 1/9. 1/9
é um número que está entre 0 e 1. Se a base é um número que está entre 0 e 1, né, significa que a nossa função é decrescente e significa que a gente vai mudar o sinal que foi dado lá no exercício. Ó. O exercício dizia que 1/9 elevado a x é menor ou igual a 1 sobre 81. Então, aqui nós vamos dizer, né, já que nós cortamos a base, nós vamos dizer que o nosso x é o quê? Maior do que 2. Veja que lá quando nós cortamos um nono na nossa equação, ficou os dois expoentes, o x e o 2. E o sinal que nós tínhamos entre eles era o menor igual. Como a nossa base é uma fração, você vai, inverte e coloca maior igual. Então, o nosso conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Vamos ver mais um exemplo. Nesse terceiro exemplo, 0,8 elevado a x mais 2, ou 8 décimos elevado a x mais 2, menor do que raiz quadrada de 0,64, ou 64 centésimos, né? Podemos escrever ele assim, ó. 0,8 elevado a x mais 2, né? Menor que raiz quadrada de 64 sobre 100. Encontrando a raiz quadrada do 64 e do 100, o nosso 0,8 elevado a x mais 2 fica menor do que 8 sobre 10, já que a raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz quadrada de 100 é 10. 8 sobre 10 é 8 décimos também, então a gente pode escrever assim, ó, 0,8, que é 8 décimos, elevado a x mais 2, menor que 0,8. Aí eu coloquei o elevado a 1 para lembrar vocês que todo número tem expoente 1, né? Ele não apresenta, mas é obrigatório lembrar que ele tem, tá? Nesse caso, a gente pode eliminar as bases. Sobrou quem? Sobrou o x mais 2, um sinal de menor aí entre eles, e o 1. Agora, a gente vai manter esse sinal de menor ou vai trocar? Aí você vai lá olhar a base. Quem é a base? A base é 0,8, ou 8 sobre 10. 0,8 é um número menor que 1. Logo, a gente tem que trocar aquele sinal que está entre eles lá, ó. Então, vai ficar x mais 2 maior do que 1. Então, maior justamente porque a base era menor do que 1. Agora, passamos esse 2 para o segundo membro. X é maior que 1 menos 2, logo o x é maior que menos 1. Assim, o conjunto de solução seria x pertencente aos reais, tal que x maior do que menos 1. Então, observe aí que até ali a hora da gente cortar, da gente eliminar as bases, segue rigorosamente as mesmas características, as mesmas propriedades, as mesmas regras lá da nossa equação exponencial. Somente depois, na hora que você vai colocar o sinal ali que você cortou as bases, que você tem que observar se você vai manter o mesmo sinal que está entre eles ou se você vai inverter. Aí, basta você observar a base, certo? Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ó, 0,29 elevado a 2x mais 3 maior do que 1. Nesse caso, o 1 eu vou escrever como sendo 0,29 elevado a 0, certo? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, ficou 0,29 elevado a 2x mais 3 maior que 0,29 elevado a 0. Em tese, cortamos. Agora nós temos ó, 2x mais 3, temos o sinal do maior e temos o zero no segundo membro. Nós vamos manter esse sinal de maior? Vamos olhar a base. Quem é a base? A base é 0,29. 0,29 é menor do que 1, logo a gente tem que inverter aquele sinal. Vai ficar então 2x mais 3
lá estava maior, então aqui vai ficar menor que zero. Logo, 2, passando 3 para o segundo membro, 2x menor que menos 3, x é menor que menos 3 meios. Logo, o nosso conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 3 meios. Né? Então, ó, não tem segredo nenhum, mas não pode esquecer do detalhe da base, tá certo? Próximo exemplo. Vamos a uns exemplos maiores aqui. Nesse caso, nós temos 3 elevado a x, elevado a x mais 1, maior que 729. Então, 3 elevado a x, elevado a x mais 1, né, fatorando o 729, dá 3 elevado a 6, certo? Então, multiplicando os expoentes aí, ó, x vezes x mais 1, maior que 3 elevado a 6. Nós já podemos multiplicar, vai ficar 3 elevado a x ao quadrado mais x, maior que 3 elevado a 6. Cortamos as bases, tá certo? Cortamos as bases, agora é hora da gente observar. Quem é a nossa base? A nossa base é 3. 3 é maior do que 1. Se o 3 é maior do que 1, nós vamos manter o mesmo sinal que a gente vem trabalhando aí na equação. Ó. Vai ficar x ao quadrado mais x maior do que 6. Tá certo? Passando esse 6 para o primeiro membro, ficaria x ao quadrado mais x menos 6 maior do que 0. Como a gente recaiu numa equação de segundo grau, você vai ter que igualar essa inequação a zero, tá? E fazer uma equação de segundo grau. Para isso, você tem que calcular as raízes. Aí você teria que fazer por delta, tá? Fazendo aqui por delta, eu não vou fazer o delta aqui. Eu já vou fazer direto, tá? O meu x1 vai dar menos 3 e o meu x2 vai dar 2, tá? Então, você faz lá, joga lá na fórmula de Bhaskara e tal, e vai achar esses dois valores aí, o x1 e o x2. Nesse caso, como nós temos duas raízes, nós temos que lembrar das inequações do segundo grau, que a gente viu lá no semestre passado. Então, aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos um ponto que seria o ponto do menos 3, e aqui nós teríamos um outro ponto que é o 2. Nesse caso, tanto menos 3 quanto 2, eles são intervalos abertos. Tá? Então, veja que por dentro ele não está vermelhinho. Tá? Por quê? Porque lá na nossa inequação não tem o sinal de igual. Se a gente fosse construir uma parábola, como o nosso A é positivo, a nossa parábola ficaria voltada para cima. Ficaria uma parábola mais ou menos assim, ó. Tá? Voltada para cima. E nós vimos também no estudo do sinal da função do segundo grau que quando você tem o estudo do sinal da função fora da parábola, sempre nós temos os mesmos sinais de A. E dentro da parábola nós sempre temos os sinais contrários de A. Nesse caso, o nosso A é 1, 1 é positivo, então fora da parábola é positivo. Então, antes do menos 3 é positivo e depois do 2 é positivo. E entre menos 3 e 2, a função é negativa. Nesse caso, nós temos que observar isso aqui, ó. Tá? Então, veja que a nossa inequação x ao quadrado mais x menos 6 fala que ela é maior do que zero. Maior do que zero significa que a gente quer saber onde a função é positiva. Ó. Olha onde a função aqui é positiva. Antes do menos 3 e depois do 2. Ó, nesse intervalo e neste intervalo. Então, nesses dois intervalos, a nossa função é positiva. Assim, no intervalo antes do menos 3, o nosso x é menor que menos 3. E no outro intervalo, né, depois do 2, o nosso x é maior do que 2. Assim, o nosso conjunto de solução ficaria
x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior do que 2. Então, observe que aí já é uma equação um pouquinho maior, que envolve já a definição de inequação do segundo grau também, né? Resolve a equação do segundo grau, e a gente tem que seguir as mesmas regras que a gente viu lá para a função do segundo grau, tá certo? Nesses casos aí, é interessante que vocês façam nos mínimos detalhes, né, para que vocês entendam todo o processo. Vamos a mais uma situação. Essa aqui é um pouquinho mais longa ainda do que aquela que nós vimos. Olha aqui, nós temos aí 1 sobre 3 elevado a x, elevado a 3x mais 1, vezes 9, elevado a 1 mais 2x menos x ao quadrado, maior ou igual a 1 sobre 27 elevado a x menos 1. É um pouquinho grande aí. Então, nesse caso aí, o que nós vamos fazer primeiro? Nesse caso, nós vamos inverter as nossas frações aí, ó. Invertendo 1 sobre 3 elevado a x, fica 3 elevado a menos x, tá certo? Aí elevado a 3x mais 1 vezes o 9 fatorado fica 3 ao quadrado, elevado a 1 mais 2x menos x ao quadrado, maior ou igual que, invertendo 27 fatorando, 27 fatorado é 3 ao cubo, fica 3 elevado a menos 3, elevado a x menos 1. Multiplicando esses expoentes, ficaria assim, ó, 3 elevado a menos x vezes 3x dá menos 3x ao quadrado, menos x vezes 1 dá menos x, vezes o 3, aí multiplico 2 vezes 1 que dá 2, o 2 vezes 2x dá 4x, e o 2 vezes o menos 2x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. Maior ou igual a 3, aí multiplica o menos 3 vezes o x, que dá menos 3x, e o menos 3 vezes o menos 1, que dá mais 3. Observe que aí, no primeiro membro, nós temos aí uma multiplicação de potências de mesma base. Se é uma multiplicação de potências de mesma base, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. Tá? Então, veja que eu estou somando os expoentes aí do primeiro membro, tá certo? E no segundo membro a gente só repetiu. Somando, portanto, aí eu teria menos 3x ao quadrado com menos 2x ao quadrado vai dar menos 5x ao quadrado. O menos x com mais 4x dá mais 3x. E o mais 2 não tem com quem somar, eu só vou repetir ele. Maior ou igual a menos 3x mais 3. Agora, eu posso eliminar as minhas bases. Por quê? Porque nós temos as bases iguais. Nesse caso, a minha base é 3, tá? Se a minha base é 3, eu vou utilizar aí o mesmo sinal que está aí no meio deles, ó, o maior ou igual. Então, ficaria assim, ó, menos 5x ao quadrado, mais 3x, mais 2, maior ou igual, então não mexi no sinal, que menos 3x mais 3. Passando esse menos 3x mais 3 para o primeiro membro e somando, né? Repete o menos 5x ao quadrado, o 3x, aí o outro menos 3x vai passar mais 3x, que dá 6x, mais 2, e o 3 passa menos 3, fica 2 menos 3, que dá menos 1, maior ou igual a zero. Também é uma equação de segundo grau, então a gente vai ter que fazer as raízes, né? Se formos lá, jogarmos na fórmula de Bhaskara, nós vamos descobrir que o x1 é 1/5 e que o x2 é 1, tá? Ou vice-versa, não importa a ordem que você encontre o x1 e o x2, tá? Se o x1 é 1/5 e o x2 é 1, ó, tá? Então, nós temos aí, ó, o 1/5, temos o 1, tá?
Veja que aí nós estamos utilizando intervalo fechado, porque a nossa inequação lá é maior ou igual. Veja que a nossa parábola está voltada para baixo, porque o nosso A, que é o 5, ele é negativo, então a parábola é voltada para baixo. E veja que fora da parábola eu coloquei os sinais de A, que é o menos, e dentro da parábola eu coloquei o contrário de A, que é o mais, certo? Então, observe lá, ó, que ele queria que a nossa inequação fosse maior do que zero, maior ou igual. Se é maior do que zero, quer dizer que a nossa função tem que ser positiva. Logo, a gente procura aí os sinais de mais, que está no intervalo que vai de de 1/5 até o 1. Então, esse intervalo aí, ó, o x está no meio desses dois valores, do 1/5 e do 1, né? Sendo também que pode ser 1/5, por isso é menor ou igual, e pode ser também 1, também por isso menor ou igual. Aí o nosso conjunto de solução desta inequação seria x pertence aos reais, tal que 1/5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Então, né, um exemplo aí, um pouquinho mais longo, que utiliza, além das nossas propriedades normais, também utilizou lá as propriedades das potências, a inversão de bases, né, tudo isso. Então, veja também que o padrão de resolução é o mesmo. Vamos a mais um exemplo. Nesse sétimo exemplo, tá, nós temos aí 9 elevado a x, menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9 menor do que zero. É uma inequação, como eu já falei para vocês, nós já resolvemos essa inequação em forma de equação. Ao invés desse menor ou igual, tinha só um igual, tá? Mas o processo de resolução é o mesmo. Então, primeira coisa, fatora esse 9. Fatorando esse 9, ele seria 3 ao quadrado. Tá? Ficaria 3 ao quadrado elevado a x. Aí eu já inverti, já coloquei 3 elevado a x elevado ao quadrado, menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9, menor do que zero, menor ou igual. Aí, aqui nós vamos ter que fazer aquela substituição, igual a gente fez nessa última lista de exercícios, ó. Tá? Então, nós vamos pegar o 3 elevado a x e vamos trocar por uma outra variável. Como eu disse, eu sempre gosto de trabalhar com y. Vocês podem trabalhar com qualquer letra que vocês desejarem. Tá? Então, onde tiver 3 elevado a x, eu vou substituir por y. A minha equação vai ficar assim, ó. No lugar do 3 elevado a x ali fica y ao quadrado, menos 10 vezes o 3 elevado a x, que é y, mais 9, menor ou igual a zero. Assim, eu tenho uma equação de segundo grau e tenho que resolver ela. Tá? Também já vou colocar aqui direto, né? O valor do y1 aqui seria 1, o valor do y2 seria 9, né? Só lembrando, para você chegar nisso aqui, você tem que resolver pela fórmula de Bhaskara. Se o meu y1 é 1 e o meu y2 é 9, tá? Se eu colocar no gráfico, vai ficar assim, ó. Tá? O meu 1 e o meu 9 fechado, por quê? Porque a minha equação é menor ou igual, a minha parábola é voltada para cima, porque o meu A da equação é positivo, é 1 positivo. Então, se é para cima, fora da parábola é positivo, né? Então, antes do 1 e depois do 9. E entre 1 e 9, no caso, é negativo. Só que a minha equação pede que a função seja negativa, ó. Lá fala que é menor
ou igual a zero. Ou seja, eu quero apenas a região do gráfico onde a minha função ficou negativa. Logo, essa região é esse intervalo aqui, ó, que vai do 1 até o 9, certo? Se é essa região do 1 até o 9, incluindo o 1 e o 9, significa que a minha solução seria 1 menor ou igual a y menor ou igual a 9. Só que aqui tem um detalhe. Nós encontramos aqui a região para o y. Só que a nossa inequação foi dada lá no início em função do x. E esse x, ele foi feito uma troca aí no meio do nosso cálculo. Logo, a gente tem que desfazer a troca que foi feita lá no começo. Tá? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá? Como a gente pegou o 3 elevado a x e trocou por y, no lugar daquele y que tem ali entre 1 e o 9, nós vamos colocar 3 elevado a x. Vai ficar 1 menor ou igual a 3 elevado a x, menor ou igual a 9. Fatorando o 1 e o 9, ficaria assim, ó. O 1 é 3 elevado a 0, menor ou igual a 3 elevado a x, menor ou igual, e o 9 é 3 ao quadrado. Aí, é hora da gente lembrar que a nossa base é 3, e 3 é maior do que 1. Então, basta a gente conservar os sinais de desigualdade que nós temos aí, ó. Basta você pegar os expoentes, ó. 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2, tá certo? Pega igualzinho, tá lá, pelo fato da nossa base ter sido maior do que 1. Logo, se ficou assim, nosso intervalo de solução é x pertencente aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x, menor ou igual a 2, certo? Então, é um pouco mais longo, mas não é tão complicado assim. Lembrando novamente, fez a troca, depois tem que destrocar. Fez a observação da base, aí vai ficando fácil, tá? Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo aqui também, tá? Nós temos 5 elevado a 2x mais 2, menos 5 elevado a x mais 3, maior do que 5 elevado a x menos 5. Então, veja que nesse caso aí nós temos somas nos expoentes. Então, vamos decompor. Ó. O 5 elevado a 2x mais 2 fica 5 elevado a 2x vezes 5 elevado a 2. Menos o 5 elevado a x mais 3 é 5 elevado a x vezes 5 elevado a 3. Maior que 5 elevado a x menos o 5. Tá? Então, o 5 ao quadrado dá 25. Aí, o 5 ao quadrado elevado a x, a gente já poderia ter escrito ele invertido aí. O 5 elevado ao cubo dá 125, vezes 5 elevado a x, maior que 5 elevado a x menos 5. Então, aí no caso, eu fiz a inversão agora, tá certo? Outra coisa também, o 5 elevado a x e o menos 5 foi passado para o primeiro membro. Então, tinha 125, menos 125 elevado a x, aí menos 5 elevado a x, no caso já ficou esse menos 126 vezes 5 elevado a x. E o menos 5 já passou mais 5. Fazendo a substituição do 5 elevado a x pelo y, a nossa equação vai ficar assim, ó, nossa inequação 25, né, y ao quadrado, que troca o 5 elevado a x pelo y e sobram 2, menos o 126, o 5 elevado a x é y, fica menos 126y, mais 5, maior do que zero. Também é uma equação de segundo grau, nós vamos de novo ter que calcular as raízes. Vai lá, faz o Bhaskara bonitinho, aí você vai chegar nesse y1, que é 1 sobre 25, e nesse y2, que é o 5.
Colocando lá no gráfico, né, nós temos aí o 1 sobre 25, temos o 5, a nossa parábola sendo voltada para cima, porque o nosso A é positivo, né? E se o A é positivo, fora da parábola é positivo e dentro da parábola é negativo, certo? Outra coisa que a gente tem que ver, como a nossa inequação ela pede para que a função seja maior do que zero, vamos procurar os sinais de mais. Ó. Tem o sinal de mais antes do 1 sobre 25 e tem o sinal de mais depois do 5. Logo, nós temos este intervalo e temos este intervalo como solução. O primeiro intervalo está antes do 1 sobre 25, a gente lê ele assim, ó, y menor que 1 sobre 25. O segundo intervalo, depois do 5, a gente lê ele assim, ó, y maior do que 5. Então, esses dois intervalos aí, tá certo? São os intervalos que atendem ao y, tá? Aí, é hora de lembrar que nós não estamos atrás do valor de y, estamos atrás do valor de x. Voltamos e substituímos, ó, vamos destrocar. 5 elevado a x menor que 1 sobre 25. É o primeiro aí, ó. A gente está, então, trocando o y pelo 5 elevado a x. Fatorando 1 sobre 25, vai ficar 5 elevado a x menor que 5 elevado a menos 2. Logo, o x é menor do que 2. Por que menor que 2? Nós mantemos o mesmo sinal de desigualdade, porque o 5 é maior que 1, certo? Então, mantemos apenas o sinal de menor. E também, nós temos o outro valor de y, que é y maior que 5. No lugar do y é 5 elevado a x, maior que 5, que é o 5 elevado a 1. Nesse caso, o x é maior do que 1. Por que maior do que 1? Porque o 5, que é a base, é maior do que 1, logo mantemos o mesmo sinal. Tá? E aí está a nossa solução. Ó. Solução da nossa equação é x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 2, ou o x é maior do que 1. Então, veja também que tivemos que fazer a troca e ao final do exercício também tivemos que voltar a nossa troca, tá certo? Mais um aqui então, para a gente terminar. Eu tenho aqui 7 elevado a x menos 6 maior ou igual a 7 elevado a 1 menos x. Então, fazendo aí a separação do expoente, ficaria 7 elevado a x menos 6 maior ou igual a 7 dividido por 7 elevado a x. Veja que o 1 menos x eu apliquei a propriedade aí, ficou 7 dividido por 7 elevado a x. Nesse caso eu posso tirar o MMC aqui, ou posso deixar para depois, tanto faz, tá? Mas já tirando o MMC seria o 7 elevado a x. Então, ficaria 7 elevado a x ao quadrado, porque seria 7 elevado a x vezes 7 elevado a x, menos 6 vezes 7 elevado a x maior ou igual a 7. Ficaria, né, já eliminaria aí o denominador, que é o MMC, e ficaria assim a nossa inequação. Substituindo esse 7 elevado a x por um y, a nossa inequação ficaria assim, ó, y ao quadrado menos 6 vezes o y menos o 7, maior ou igual do que zero. Tá? De novo, equação do segundo grau, de novo temos que calcular por Bhaskara. Tá? Calculando por Bhaskara, o meu y1 ficaria menos 1, o meu y2 ficaria 7. Também indiferente aí se você falou que o y1 é 7, o y2 é menos 1. A ordem não tem problema. Só tem problema a hora que você coloca aqui no gráfico, tá? Aqui no gráfico você tem que colocar primeiro o menor
e depois o maior. Tá? Então, ficaria ó, o nosso gráfico, o menos 1 primeiro, depois o 7 e depois os sinais. Tá? Nesse caso, como o nosso A também é positivo, a nossa parábola é voltada para cima, fora da parábola é sinal de A e dentro da parábola é o sinal contrário de A. A nossa inequação ali dizia que era y ao quadrado menos 6y menos 7 maior ou igual a zero. Se é maior, significa que a gente vai procurar os sinais positivos, certo? Então, positivo lá no nosso gráfico, nós temos esse intervalo antes do menos 1 e esse intervalo após o 7. Assim, eu tenho aqui y menor ou igual a menos 1 ou y maior ou igual a 7. Nesse caso, a gente trocou lá no começo 7 elevado a x por y. Aí nós vamos fazer a volta agora. Então, 7 elevado a x menor ou igual a menos 1. Então, não existe nenhuma potência de 7 que dê um valor negativo. Ou seja, 7 elevado a nenhum número nunca vai dar menos 1. Logo, isso aqui não existe, ou não pertence aos reais. Tá? Ou 7 elevado a x é maior ou igual a 7. O expoente desse 7 aqui é 1. A gente pode dizer aqui que o nosso x é maior ou igual a 1. Então, maior ou igual a 1, porque a nossa base é 7, né? No caso é maior que 1. Logo, a gente mantém o mesmo sinal da inequação. E o nosso conjunto de solução seria x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 1. Então é isso. Essas são as inequações exponenciais que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. E aí nós já temos uma boa base para as nossas atividades. Estou passando a lista de exercícios também. E as dúvidas, como a gente já falou, vão sendo sanadas pelo nosso canal de comunicação. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, Então, vai mandando as dúvidas e a gente vai respondendo na medida do possível. Até a próxima.